Olá, alunos, bem-vindos à revisão na disciplina de Metodologia de Ensino de Educação Física. Alunos aí do terceiro semestre. E eu vou tentar discorrer para vocês uma revisão aí para N1, né? Para a prova que vocês terão futuramente aí. E também decidi incluir alguns pontos, alguns aspectos que eu considero importante nessa área de metodologia, né? Do ensino da educação física. É uma área intrigante da educação física, né? O tanto que a educação física vai poder abranger os eixos, as paredes, os contornos da área da educação física é um tema aí atual, um debate atual, e para a gente entender e tentar discorrer um pouco sobre o assunto, a gente precisa entender também um pouquinho da história, de como se deu da educação física, né? Os processos que ela sofreu, de acordo com a história da humanidade mesmo. E hoje a gente tem alguns problemas aí na nossa área em função dessa evolução da nossa área aí no mundo e no nosso país. Discutir método de ensino de educação física, logo de início, tem que deixar claro assim, que não é uma discussão simples. Está longe de ser uma discussão simples, né? É tema dos principais cursos de mestrado e doutorado hoje, né? Principalmente aí depois da década de 80, começaram interessantes discussões e reflexões sobre o assunto, e é o que na verdade move não só a metodologia do ensino de educação física, mas é o que move a ciência, né? Essa reflexão, esse senso crítico, essa análise crítica em relação ao que a gente tem hoje e talvez, se é que existe, um cenário ideal aí, vamos pensar assim, no que tange aí a metodologia. O que a gente pode falar historicamente, em primeiro lugar, é que a gente tem que entender que a educação física, por momentos, de uma forma vista com uma conotação mais física, em outros momentos uma conotação militar, outros momentos uma conotação de heroísmo, de atleta, de performance, mas ela foi se aprimorando de acordo principalmente com as necessidades da humanidade. Então, em diferentes períodos da história, desde os primórdios, as diferentes necessidades de sobrevivência fizeram o que a gente tem hoje aí de movimento, né? Essa pluralidade de movimento que a gente tem hoje é decorrente desse espectro antropológico aí que ultrapassou milhares de anos,
para a gente ter esse ideal que a gente tem hoje. Então, a evolução da educação física se dá pela necessidade, né? Pensando nesse espectro físico, pela necessidade da sobrevivência. Tudo bem? Então, eu tentei resumir, como eu falei, o que era importante na minha concepção e o que é importante para vocês fazerem a prova também, né? Então, aqui alguns pontos, né? Pensando em escola, os exercícios aí no formato aí de jogos, dança, ginástica e equitação surgem aí na Europa no final do século XVIII, início do XIX, né? Junto aí com o surgimento, a consolidação da sociedade capitalista, né? E na Europa ainda nos anos 800, né? Houve uma preocupação ali sobre a formação de hábitos higiênicos, né? Hábitos básicos aí de higiene básica, pessoal, e passou a ser de responsabilidade da educação física, juntamente com os exercícios, né? A gente sabe que hoje, nas escolas, atualmente, tem lá uma vertente, um eixo de higiene pessoal, e geralmente vai ser atribuído aí a nossa disciplina, a disciplina de educação física, dentre outros, talvez ciências, biologia, também vão participar desse eixo. E aí no Brasil, eu vendo material de vocês aí que a gente recebe, né? A prova também não é a gente que faz, mas vendo o material, eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha em relação ao Brasil e a história, e eu puxei uma história, então a história da metodologia aí, da educação física no Brasil é mais ou menos um apêndice aí que eu coloco a mais para somar aí. Mas então, no Brasil, aí tem esse dado, né, que em relação à organização de exercício no âmbito escolar, então surgiram com esses métodos ginásticos, né? E aí os autores, então a gente já logo de cara sabe e vê a influência forte da Europa no ensino de educação física no Brasil, né? E aí a gente pode viajar nos motivos, né? Políticos, socioculturais, e daí em diante a gente tem uma influência da Europa nessas sistematizações, né? Esses métodos ginásticos, turma, é ginástica geral em si mesmo, né? Então, a educação física a princípio, né? A educação física escolar lá no útero, vamos dizer assim, ela era ginástica e ponto. Tudo bem. Então, ainda falando de Brasil, em relação a todo o material que vocês têm, momento posterior à conquista da independência, está lá, né? Então, tem um vigoroso projeto da eugenização da população, né? Porque os caras viram que na segunda década aí do século XIX, até o final, mais aí o dobro, superior ao dobro das pessoas livres eram a população de escravos, né? E no entendimento deles, eles queriam desencadear um projeto de eugenização, né? Na minha opinião, uma visão de racismo extremo aqui, né? Em relação aos escravos. Então, em função
dos escravos serem maioria, eles queriam fazer uma eugenização, né? A eugenização pode ser dada, turma, como um processo de aprimoramento genético de futuras gerações. Tudo bem? Então, aprimoramento genético de futuras gerações. Então, era a ideia no momento posterior à conquista da independência, né? Então, olha lá, né? Uma apurada educação para os brancos foi postulada, pensada pelos higienistas, né? E essa educação apurada deveria associar educação física e educação social também. Desculpe, educação sexual também. E daí esse legado que a gente tem até hoje, né? Que é mais um eixo, não só da higiene pessoal, mas da educação sexual, transformando homens e mulheres brancos em reprodutores e vigilantes da pureza da sua própria raça, né? Olha que pensamento racista, grave, sério, da época, né? Então, tudo bem, né? Aí, antes da gente chegar nesses anos 70 e 80, eu quero fazer um breve histórico aqui em relação ao que aconteceu em relação à nossa área, principalmente no âmbito escolar, né? Que é a discussão aqui. Mas eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, né? Quando eu peguei a disciplina e olhei. Falei, nossa, mas como é que será que aconteceu, né? Quem foi quem foi importante nesse processo de aprimoramento dos métodos? Quem foi o cara, vamos dizer assim, né? E teve vários caras, né? Então, pensando aqui, turma, no período maior aí, que é o período do Brasil colonial, o que a gente encontra de registros, né? Então, de 1500 aí até 1822, logo no início, logo próximo já a 1500, a gente tem aí alguns relatos em cartas de Pedro Vaz Caminha dos índios dançando, saltando e girando ao som de uma música tocada por um português. Então a gente tinha esses registros e alguns autores sugerem que esses são os primeiros registros de alguma atividade aí, no caso recreacional, podemos dizer assim, mas uma atividade ligada à educação física no Brasil, né? Como a gente já imaginava, então oriunda dos índios, tudo bem? Mais para frente, ainda no Brasil colonial, né? A gente tem principalmente aí no Rio de Janeiro e na Bahia, com a questão da escravidão, a gente tem a capoeira, né? A capoeira crescendo demais nesse aspecto, na prática, né? E sendo um exemplo de um tipo de manifestação cultural e que envolve muito movimento, ritmo, né? Se a gente for falar aí de habilidade e capacidade, é uma aula, né? Falar de capoeira em relação a capacidades e habilidades. Mas tudo bem. Então a gente tinha aí no Brasil colonial, em relação à educação física, vamos dizer assim, isso, né? E ainda com os índios, além dessas danças, né? Eles também manifestavam aí fisicamente lá na pesca, na caça, brincadeiras, em nado, em locomoção. Aí entra a parte dos guerreiros ou guerreiras nos combates, né? Então a gente começa a ter principalmente esse espectro físico da educação física nessa necessidade
né, desses índios, dessas batalhas, dessas guerras que já existiam muito antes de 1500, né? Eles já tinham muitas guerras antes de 1500. E a gente tem que começar também já a pensar que essas guerras, essas lutas, essas brigas, elas desenvolviam um, um, capacidades e habilidades físicas, né? E não só físicas, mas cognitivas também, por exemplo, né? Fisiológicas, metabólicas. A gente sabe da complexidade do organismo do ser humano, então os sistemas todos vão se aperfeiçoando, né? A gente nunca pode pensar num eixo e num sistema só quando a gente fala de ser humano. Então, olha aí mais uma vez, né? A necessidade da guerra entre tribos trouxe a evolução de capacidades físicas, habilidades cognitivas, por exemplo, naquele tipo de população. Tudo bem. Aí a gente vai para o Brasil Império, vamos chamar assim, que a gente está denominando essa era, essa fase, compreendendo aí, turma, entre 1822 a 1889. Aí que a gente vai começar a ter algum documento que trate sobre educação física, né? Então são chamados tratados sobre educação física, tá? Colocando ali algum olhar já diferente do que se tinha em relação à educação física. Então, ó, parece que estamos formalizando alguma coisa, fazendo algum tipo de tratado. Lembrando que nessa época, na Europa, parece já estar um pouco mais contundente esses tratados e essa aplicabilidade aí da educação física, né? Mas, então, esses tratados existem, mas ainda não são incisivos e a aplicação da educação física ainda não é o desejável, vamos dizer assim, né? E ainda nessa época de Brasil Império, a gente tem a tal da ginástica, né? Que eu falei agora há pouco lá atrás, nas escolas, mas principalmente na capital, que na época era o Rio de Janeiro, tudo bem? Então a gente tinha a maioria das ginásticas em escolas, ou na capital, no Rio de Janeiro, ou em escolas militares, né? E aí vai entrar um bate-papo bem legal dessa relação estreita entre educação física e militarismo, tudo bem? Mas, então vamos lá. De forma introdutória, embrionária, vamos dizer assim, a educação física está lá no Brasil Império em escolas da capital, consegue-se ter essa inserção, e em escolas militares. Beleza, aí a gente entra no Brasil República, né? O Brasil República que compreende aí os períodos de 1880 a 1946, né? O fim da Era Vargas, onde a gente divide então esse período em dois, tá? Do Brasil República, nesse eixo aqui, né? Depois eu vou falar ele ainda num terceiro eixo, mas aqui ainda eu divido ele em dois, que é o eixo que compreende 1880 a 1930, que é quando Getúlio Vargas entra, e de 1930 a 1946, que é o tempo que ele fica. Nesse primeiro período, entre 1880 e 1930, eu começo a ter eu começo a abrir um pouco, ampliar um pouco a educação física no Brasil. Outros estados começam a incluir a ginástica, né,
que até então era mais conhecida como ginástica, que já era a nossa educação física, já estava sendo incluída em outros estados. E mais escolas militares começam a abrir, né? E aí nas escolas militares, obviamente, tinha a prática da ginástica. Num segundo período, compreende aí 1930 a 1946, era Vargas, né? Eu tenho a criação do Ministério da Educação e Saúde. Aí eu tenho leis já que tratam da educação física. E principalmente eu acredito que é um período bem importante desse espectro, desse perfil na educação física do militarismo, né? A gente sabe da ditadura Vargas, tudo bem? Não fazendo apologia nem criticando negativamente o governo Vargas, mas a gente sabe da ditadura Vargas. E o espectro que se tinha da educação física nessa época, turma, é o espectro de militarismo, de obediência, de um ser submisso e também, na mesma importância, um ser acrítico em relação ao Brasil. Tudo bem? Então, esse ser acrítico, que é comum em governos fascistas, podemos dizer assim, esse ser acrítico é um ser que, segundo o governo, a intenção do governo, que ele não tenha tanta ou nenhuma possibilidade de reflexão sobre a política e governo do país, que ele não tenha autoridade em relação ao governo, seja um ser submisso, né? Como diz as características que eu acabei de falar. E a educação física vem para disciplinar ainda mais isso, né? As leis em escolas vêm nessa ótica, nessa conotação de militarismo, obediência e tudo mais. Tudo bem. Aí, ainda no Brasil República, que a gente tem até hoje, o próximo divisor que a gente tem é após 1946, né? Então, após 1946, a gente tem até 64, mais ou menos, 1964, nós temos o golpe militar, né? A tomada do poder aí pelos militares. Então, de 46, que é a queda de Vargas, de Getúlio Vargas, até 1964, a ginástica ainda obedece a educação física ainda obedece esse padrão gímnico ou de ginástica geral e calistênico, que nada mais é do que a performance, o exercício com o seu próprio corpo, tudo bem? Então ele tem esse espectro ainda até o golpe militar de ginástica e com o próprio corpo, sem o uso de outros equipamentos. Assim, a educação física é até 64. Então, em 64, a gente tem a tomada do poder aí pelos militares, né? Nossa ditadura militar. E aí a gente tem um aumento aí de produção no sistema educacional, um aumento no investimento do esporte muito alto. Só que esse aumento no investimento do esporte é com segundas intenções, vamos dizer assim. Os militares querem dar uma visão de prosperidade na época, de um país saudável e próspero, através do esporte de alto rendimento, né? E aí entra um debate
muito bacana da gente pensar em alto nível, alto rendimento. Será que isso é sinônimo de saúde? Mas eu não vou me prolongar, eu gosto de falar pra caramba, mas eu não vou me prolongar em entrar nessa discussão também. Mas a conotação que o governo colocava em relação à educação física nessa época era o investimento no esporte de alto rendimento, tudo bem? E hoje a gente sabe, a gente tem base para falar isso, que a educação física não é só alto rendimento, né? A educação física não é só esporte de alto nível, não é só cuidar de atleta de alto nível. Então, o governo investia única e exclusivamente nisso, em, em função de melhorar a imagem do país e mostrar que, olha, esse regime militar é o melhor, porque olha como é o esporte do meu país, isso a visão para o mundo. Nessa fase de 64, né, pós 64, torna-se obrigatório a educação física no terceiro grau. Desculpe. Então, nessa era aí, militar, é que entra a obrigatoriedade da educação física no terceiro grau. Só que aí vocês podem pensar, olha que legal, né? Eles foram muito bonzinhos com a gente, falando, olha, educação física é importante lá no terceiro grau para a saúde. Não, nada disso. Era uma manobra política para tentar conter os tumultos que os jovens já faziam naquela época em relação à ditadura. Então, a educação física era uma forma de uma tentativa, né, de disciplina desse público jovem, o público universitário e o público aí do terceiro grau, de evitar esses tumultos. Mas ainda, né, essa visão mecanicista, tecnicista, tradicional insistia, né? Então essa visão tecnicista é o que diz a palavra, extrema técnica da ginástica. Então, físico puro, disciplina e técnica. E tradicional. Então não se tinha reflexão em relação à disciplina. Aí, Brasil República, depois de 1980, aí sim, a gente tem o surgimento aí dos movimentos renovadores na educação física e o objetivo de quebrar esses paradigmas previamente estabelecidos. Então, olha, a gente está falando, turma, de 40 anos atrás, né? Pensando na história da educação física, 40 anos não é muita coisa. Mas, na minha opinião, nesses 40 anos, a educação física evoluiu mais do que desde quando ela surgiu, né? 1980 é um divisor de águas para a gente da área de educação física. Então, por isso que tem tantas lacunas, tantos hiatos presentes na educação física hoje, né? A gente acabou de descobrir, ou sei lá se a gente já descobriu o que é educação física, beleza? Essa discussão está rolando agora, ontem e amanhã, né? Lá, só fazendo mais um parênteses, lá no meu mestrado, por exemplo, a minha área de estudo não é escolar, mas eu tenho todos os colegas lá da área escolar, tem várias dissertações de mestrado sendo produzidas lá com meus colegas, fazendo essa reflexão, né? A professora Milena mesmo, na área de pesquisa dela, tem muito essa questão qualitativa na educação, na área escolar, muito interessante, porque sem isso a gente não consegue evoluir. Então os caras estão lá estudando, debatendo quais são as diretrizes estabelecidas hoje para se ensinar educação física no Brasil.
E assim, dos inquietamentos, quais são? Aliás, qual é um dos inquietamentos, né? Por exemplo, se tem um livro do Ministério da Educação que coloca lá de forma superficial como eu devo dar aulas de educação física na escola, pensa no Brasil, né, turma? Pensa numa criança de 7 anos lá em Manaus, ainda Manaus é capital, mas uma cidade menor lá do Amazonas, e pensa numa criança é, num bairro de São Paulo aí, num bairro bom de São Paulo. Pensa numa criança no norte, pensa numa criança no Maranhão, que tem um índice de desenvolvimento tão baixo, e pensa numa criança no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que é um estado bem mais desenvolvido, né? E essas diretrizes todas, será que não estão muito genéricas, não estão aprofundadas, né? Então esses caras estão estudando isso e vendo tantos outros fatores, vendo o papel nosso frente a essa problemática, vendo o papel do coordenador, o papel do diretor, o papel do aluno, enfim. Os anos 80 então vem ser um divisor de águas aí, turma, para se estudar e pensar em educação física de uma forma global. Surgem-se os PCNs em 1997, que nada mais são que documentos de diretrizes para todas as disciplinas na escola, incluindo educação física. E aí, vocês veem, né, em 1997, a partir de 70, 80, começam-se as discussões, 20 anos depois, consegue-se elaborar um documento que dê as diretrizes para a nossa área. Né? E aí o PCN vem já com uma visão ampliada da coisa, né? Uma visão mais global, já fala de afetividade, já fala de emoções, já aparecem outros espectros, outras óticas sobre o que é educação física. Um dos métodos de ensino que já começam a aparecer vem aí a psicomotricidade, métodos humanistas e de esporte para todos. Então, é um divisor de águas, né, turma? Pensa lá na era Vargas, pensa até a ditadura militar, vê a educação física como mecanicista, tecnicista, um ser acrítico, submisso, obediente. Tudo isso traz a disciplina. A disciplina, eu não estou querendo dar uma conotação aqui que a disciplina não é algo que não deve ser trabalhado, né, na educação física escolar. Pelo contrário, tem que ser trabalhado, até para ajudar em outras disciplinas. Mas a visão era só essa, tudo bem, turma? Era uma visão reducionista, vamos dizer assim. E aí os PCNs colocam lá, então, também a questão da interdisciplinaridade, né? Ou dos temas transversais, que eu acho muito bacana, né? A educação física, ela é tão abrangente que ela tem a matemática dentro dela, ela tem ciências sociais, ela tem biologia, ela tem química, ela tem filosofia. E daí vem a dificuldade nossa de trabalhar também, né? Tudo isso é muito bonito, né? Eu falar, olha, é muito abrangente, envolve várias disciplinas, mas você tem que saber encaixar tudo isso. Você tem que saber trabalhar tudo isso para você ajudar o professor de matemática e ele te ajudar, para você ajudar o professor de química. E você tem que convencer esse professor também, né? Para trabalhar em conjunto. Além do coordenador e diretor. Então tem o papel, né, do professor, que muitas vezes só aponta o dedo e fala, ó, não, porque meu coordenador
não sabe o que está falando, porque o meu diretor não sabe o que está falando, porque meus alunos não adianta, porque esses alunos não dá. E às vezes é a autorreflexão que a gente tem que fazer do nosso trabalho, né? Será que o que eu estou tentando fazer aqui dá? Será que eu estou subestimando ou superestimando? Então é legal a gente ter essa visão. E aí entra ainda, para finalizar, nessa era pós-80, a questão da ética, cidadania e autonomia. Então olha o contraste, né? Lá atrás, militarismo ser acrítico. Militarismo, um ser que você não tem que ter opinião, tudo bem? Sobre mim, eu, governo, tem que ter opinião, beleza. E agora, eu quero trabalhar autonomia pós-militarismo. Eu quero que esse cara pense, eu quero que esse cara decida, eu quero que ele opine, tudo bem? Então tá. E aí a gente tem uns critérios aí para seleção de conteúdos na educação física, segundo a bibliografia aí dada nesse eixo de disciplina para vocês, né? Então, respeitar as características dos alunos, né? Além dessas características que aparecem na nossa animação, físicas e cognitivas, vamos dizer assim, a gente tem que respeitar tantas outras características, né? Como eu acabei de falar, às vezes a gente está tentando aplicar alguma coisa lá na escola, na sala de aula, que não vai de encontro às características daqueles alunos. Tudo bem? Então, é legal fazer essa avaliação. E aí eu acho que entra o tal do dom de ser professor, né? Acho que poucas áreas de estudo, de conhecimento, é tão necessário esse olhar humano, né? Talvez a medicina também seja muito importante, tudo isso. Esse olhar humano que a gente tem que ter com esse aluno, né? Onde ele está inserido? Onde ele mora? Como é que é o relacionamento familiar dele? Qual que é a herança genética dele? Qual que é o nível intelectual dos pais dele, dos avós? Por que ele foi criado? Ele tem saneamento básico na casa dele? Ele passa fome? Ele vai na escola só para comer? Enfim, tem muita coisa nesse mundo, né? E dá para falar bastante sobre isso. Que mais? Temas atuais, né? Como gênero, meio ambiente e saúde pública, né? Eu coloquei essa imagem da Tiffany, para quem não conhece, ela é uma transexual que joga atualmente na Liga Profissional de Voleibol no Brasil. Veja bem, estou colocando essa imagem como um exemplo de tema de discussão, no caso de gênero e até de espectro social, né? Na seleção de um conteúdo, por exemplo, para um, um ensino médio, né? Um segundo, terceiro ano de ensino médio. Mas aí você pode se perguntar, nossa professor, para que você está colocando isso? Você é a favor? Você é contra? Eu não sou nada. E nem você tem que ser. Tudo bem? Você vai estar dando uma aula de reflexão, de debate, de exposição de ideias de cada um. E você pode fazer isso de diversas formas, né? De uma forma bem dinâmica. Isso é papel teu, profissional de educação física no âmbito escolar. Então, será que não vai ser legal, né? Um dia, aleatoriamente, turma, de novo eu falo, viu? A minha área não é área escolar, mas eu estou falando aqui de uma forma superficial, tá? Mas será que não seria bacana, interessante, um dia aquele
segundo ano do ensino médio lá, são aqueles adolescentes rebeldes, aquela meia dúzia está esperando você chegar para ir para a quadra, aquela meia dúzia que vai jogar um futebolzinho, o resto das meninas ali vão ficar sentadas, os meninos que não têm habilidade acabam não entrando, enfim, aquela aula separativista, né? Será que não seria legal nesse dia você sentar, abrir uma roda na sala de aula ou na quadra e trocar uma ideia sobre temas polêmicos? Aí você vai falar assim, mas professor, o que eu tenho que ensinar para eles? O que é certo, o que é errado? Eu acho que isso é errado, eu acho que isso não. Você tem que ensinar eles a conviver com as diferenças de opinião, por exemplo, e ouvir os argumentos de cada lado. Tudo bem? Isso você pode fazer em outros eixos, em outras problemáticas, outras polêmicas. Tudo bem? Temas com relevância social, né? Então, por exemplo, para uma faixa etária menor, não sei aí qual idade, mas uma faixa etária um pouco menor, se você dá aula numa escola particular ou numa escola que seja bem localizada, você trazer um tema aí, alguns dados de uma forma lúdica, né? De uma forma interativa, alguns dados sobre a fome, por exemplo, na África, né? Em alguns países da África, você trazer alguns dados, algumas características, é um tema com muita relevância social, né? E daí você vai estar falando da África, o que você está falando? Você está falando de geografia. Quando você traz dados, você está colocando matemática. Dependendo da faixa etária, você pode colocar percentuais. E aí você vai viajando nas disciplinas, né? E tem que viajar mesmo, turma. Você tem que parar e falar, mas será que isso aqui dá para encaixar com isso? E é viajando que as coisas se encaixam, sabe? Pensar só numa linha, só dentro de uma caixinha de ferramenta que você tem e você se sente seguro. Não. Dá um passo para o lado e arrisque. Tudo bem? E aí tem mais dados, né? Mais citações aí que são importantes aí para a provinha de vocês. Então tá lá, né? O esporte como prática social que institucionaliza temas lúdicos de cultura corporal se projeta uma dimensão complexa de fenômeno que envolve aí códigos, sentidos e significados da sociedade que o cria e pratica. Por isso ele deve ser analisado nos seus vários aspectos para determinar a forma em que deve ser abordado, a forma pedagógica no sentido de esporte no sentido de esporte escola e não como o esporte na escola. Fica clara a diferença, turma? O esporte na escola é ele vindo, sendo ele e suas regras dentro da escola. O esporte escola é o esporte da escola. Então, resgatar valores do coletivo em detrimento ao individual, defender o compromisso da solidariedade e do respeito, desmistificá-lo, oferecendo elementos para o aluno criticá-lo dentro de um determinado contexto socioeconômico, político-cultural. Olha que rico essa parte aqui, né?
Então, no sentido de tirar um mistério, de desmembrar, de discorrer ele e ofereça elementos para o aluno dentro de um esporte que você coloca, tipo, como eu estou dando um exemplo aí, ó, do lado na foto, um futebol com as mãos, sei lá, com meninas e meninos participando, porque todo mundo pode participar. E se você oferecer ferramenta, se você oferecer, sei lá, um problema que vai acontecer fazendo aquele jogo, o aluno vai parar e vai olhar e vai refletir e falar: mas professor, e se mudasse a regra dessa forma? O que o professor, vamos dizer, da escola militar faria? A regra é essa. E é assim que vai ser, você tem que obedecer. Mas será que não é legal a gente despertar esse senso crítico no aluno? Então, em vez de você, às vezes, levar a brincadeira pronta, o jogo pronto, leve esse jogo mais ou menos pronto, sabe? Você sabe que vai dar problema no decorrer dele, no decorrer daquele jogo novo. E aí você vê e você instiga aquele aluno a pensar e falar: opa, mas professor, será que não pode ser assim? É isso que vai fazer ele evoluir em outros sentidos. Tudo bem? No que tange a avaliação na educação física, né? Historicamente aí a gente sabe que a educação física teve limitações, principalmente por ser mais levada para o espectro físico, e a gente tem outros parâmetros aí hoje, né? E daí, na minha modesta opinião, vem até a indicação do CREF de não nos chamarmos de educadores físicos, tudo bem? É profissional de educação física. Eu acho que parte disso vem desse espectro reducionista aí ao físico. Quando eu falo educador físico, eu educo o físico. E para quem trabalha com escola, ou para quem já trabalha, vamos dizer assim, com educação física, sabe que a gente não cuida só do físico. E se você acha que é só o físico, comece a refletir. Comece a refletir. Tem muito eixo envolvido num ser humanozinho que vai influenciar, por exemplo, no físico. Então tá lá. Conclui-se, né, em suma, as avaliações tradicionais de educação física, elas estão mostrando ser direcionadas apenas ao referencial, o de saber fazer só, técnicas para o esporte. Criando-se teste, material de sistema, estabelecendo critérios com fins classificatórios e seletivos, né? Aquela velha aula de educação física. Como é que vai ser a prova? Você tem que pular 5 metros ali. Você não conseguiu? Ah, tá. Então, nesse teste aqui, você está reprovado. Faz tantas flexões. Você tem que fazer. É o teste. Então, não tá bom, hein? Tem que melhorar. Será que isso se limita, o nosso papel se limita a isso, então? A você pegar uma prancheta e falar para o aluno, ó, faz 10 flexões e eu marco aqui, conseguiu ou não conseguiu, né? Então, daí que vem aquela história de pensar fora da caixinha. A avaliação da educação física não deve cair em um universo reducionista, sendo necessário levar em consideração outras dimensões, significações, implicações e consequências pedagógicas, políticas e sociais. Em suma, a avaliação deve se preocupar em analisar a aproximação ou distanciamento da disciplina do eixo curricular. Aí já que norteia o projeto pedagógico da escola. Aí já entra o eixo curricular. Então, tem que analisar se você está se aproximando ou se distanciando do projeto pedagógico da escola, que geralmente, quando é feito, nem te chamam, né?
Aí entra o nosso papel enquanto busca de protagonismo dentro da escola, né? É outra luta, né? Tudo bem. Aí entra aqui a questão da medicina social e saúde, né? Fazendo um breve histórico, né? A medicina social, que ela se estruturou aí a partir do século XIX, ela demonstrou que o declínio da saúde e da doença era a realidade social opressora do capitalismo vigente. Então, parece que na época eles afirmavam que o declínio da saúde estava associado a, ao capitalismo e às diferenças sociais. E apresentou como contraproposta para o ideal de que seriam apenas suficientes as intervenções médicas no corpo individual para o restabelecimento da saúde, deixando clara a necessidade de mudanças na sociedade. Todavia, esse discurso de medicina social não foi o dominante. Por quê? Assumir concepções da medicina que colocavam a miséria e as condições de habitação como causadores de doença poderia comprometer o sistema capitalista, que acabara de explodir. Propostas higienistas apresentavam profundas implicações moralizadoras, com propostas políticas, regras médicas que resultavam na adaptação do sujeito em um processo, né? Os corpos doentes não deveriam ser considerados como os produtos das condições de vida gerada pelas relações da produção desse modelo econômico, né? Então, houve já, a partir do século XIX, uma visão ampliada aí em relação a esse eixo da saúde. Pensando na medicina social, né? Esse termo medicina social nada mais é do que colocar essas diferenças sociais como possíveis explicadores e causadores, percursores da doença ou não. Beleza? Tudo bem. Agora, falando um pouquinho dos métodos de ginástica, né? A gente tem que ter então bem claro que a gente tem uma influência grande europeia, né? O método de ginástica alemão, deixei até um artigo lá no portal para vocês, eu subi sobre o método de ginástica alemão. Nos primeiros anos de república ele foi implementado no Brasil, e aí os fatores que contribuíram para a inclusão desse método tá aí, né? A priori aí, ainda antes do Brasil República, Dom Pedro I era casado aí, com a arquiduquesa da Áustria e foi uma das influências para a escolha de imigrantes, né, aqui para o Brasil, de regiões aí próximas à Alemanha, né, austríacos, prussianos, para contribuir na formação do Brasil. Então, numerosas famílias se instalaram no país, incentivam a imigração e aos hábitos de lá trazidos, incluindo a ginástica. Então, os caras vieram para cá e consigo trouxeram a ginástica. Então, soldados e oficiais que integravam a Guarda Imperial não voltariam mais à Alemanha, porque aqui no Brasil iam entender que era um país aí rico em possibilidades. Então, aqui ficariam. E um método aí que, entre os métodos de ginástica, um dos mais nacionalistas e fascistas, racistas, vamos dizer assim, é esse aqui, tá, turma? Eu queria falar bastante de cada método aí, mas dá uma outra aula enorme. Mas esse método aqui, que foi até a época do militarismo aplicado, aliás, todos esses que eu estou passando aqui agora também, todos eles têm esse espectro militar, tá, turma? Reducionista, de obediência, enfim. E aí,
eu trago essa citação aqui. Então vamos lá. A prática de todos os exercícios que tornam um homem corajoso, intrépido, inteligente, sensível, forte, habilidoso, adestrado, veloz, flexível e ágil, deixando ele capaz de resistir a todas as intempéries das estações, todas as variações dos climas, suportar todas as privações e contrariedades da vida, a vencer todas as dificuldades, a triunfar de todos os perigos e de todos os obstáculos, que encontre, a prestar enfim, eu deixei aqui em vermelho, serviços assinalados ao Estado e à humanidade. Essa citação trata aí desses métodos, dessas ginásticas, desculpe aqui esse S que eu coloquei, principalmente a francesa e a amorosiana, que são do século XIX, e no século XX, quando é criado esse método, você já deve ter ouvido falar, o Le Parcours, que vem também da década de 80 da França, que seria o percurso, ou o parque, ou percurso no parque, percurso urbano, também vem do militarismo. Então, assim, todos esses métodos, turma, têm essa visão, tudo bem? Reducionista, militarista. E do militarismo. E a gente sofreu muita influência europeia na nossa educação física em todo esse período. E aí tem alguns exemplos de abordagem da educação física, né, escolar, que tem lá no material de apoio que eu deixei para vocês, tudo bem? E aí eu fico pensando, né, novamente, eu não sou da área escolar, tudo bem, mas aí, por exemplo, né, esportivista, né, como o nome já diz, mas pensando com a ótica nesse eixo dos esportes, jogos cooperativos, né? Abordagem cooperativa, não a competição, crítico superadora, de desenvolvimento, desenvolvimentista. Talvez a gente tenha que olhar essas abordagens, né? Lá no material de apoio que eu deixei para vocês tem, falando sobre cada uma delas, mas isso não é... Isso é muito extenso e não é conteúdo de prova para vocês, não faz parte da revisão. Mas assim, acho que a reflexão sobre essas abordagens faz a gente evoluir enquanto professor de educação física escolar, tudo bem? É olhar cada uma delas e, né, a psicomotricidade que ganhou tanto agora nos últimos... depois dos anos 80, tanto protagonismo agora na educação física, né? E a gente tem que olhar para esses eixos e tentar interrelacioná-los, né? Para a tua abordagem, para a tua didática. Esse autor aí, o Mauro Betti, turma, eu deixei aí o nome dele, que é um autor que estuda a fundo a educação física no ambiente escolar para quem tem interesse nessa área. Tudo bem? E deixei aí um momento filosófico. Toda a minha fala esteve em função desse arriscar, vamos dizer assim, né? Se a gente está falando de método, de abordagem, de autorreflexão, a gente está falando desse arriscar, né? De sair daquele seu quadrado de conforto, que é onde os métodos que você tem, é o que você pensa, é aquilo que você acredita, e arriscar, né? Então, eu deixei esse poema aí para vocês,
como forma de reflexão, para a gente sempre tentar arriscar um pouquinho mais. Tudo bem? Muito obrigado aí para quem me acompanhou até aqui e até a próxima.